Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar sobre uma outra técnica de integração que é chamada de integração por partes, tá? Essa técnica de integração, ela é usada, né, quando a gente tem uma integral que foi obtida, né, pela regra do produto, tá? Na verdade, o que a gente vai ter aqui nesse termo, nesse primeiro termo, é integral de UdV, né, de A até B, é igual a UV, de A até B, menos a integral de V du de A até B. Isso é só uma consequência da regra do produto. O que a gente tem aqui dentro dessa integral é só um dos termos do que foi derivado por uma integração por produto, pela regra do produto. Então, ela é um pouco menos intuitiva, porque na verdade o que você tem aqui, a regra do produto vocês lembram, né? É derivada do primeiro vezes o segundo, mais a primeira vezes a derivada do segundo. Então, você tem dois termos. Aqui você teria um termo só, ou seja, você tem metade do que você obteve na regra, metade assim, um dos termos que você obteve pela regra do produto, tá? Ao invés de ter os dois termos. Então, é só um dos termos da soma. Bom, a maneira mais fácil de eu explicar de onde veio isso é com um exemplo, né? Explicar como aplicar. Mas assim, se vocês quiserem ver a dedução disso, essa dedução dessa regra tá no livro, né? E tranquilo, vocês podem olhar por lá, tá bem explicado e na verdade é bem simples entender de onde veio essa regra da integração por partes, tá bom? Mas é isso aqui que a gente vai usar. Deixa eu circular. Tá? Vamos lá. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Vou colocar ele aqui. Exemplo, tá? Então, nesse exemplo, eu tenho integral de x vezes ex, né? Bom, como é que eu vou usar isso? E depois tem algumas coisas que eu posso mostrar para vocês, né? Essa aqui, primeira coisa que eu quero que vocês notem, tá? Isso aqui não é a mesma coisa, não é uma integral que eu possa resolver por substituição, tá? O que tem aqui em cima, né, aqui no expoente, né, da exponencial, esse x, ele não é uma função que se derivada, né, dá algo muito parecido com isso aqui. Então, se eu derivar x, eu tenho 1, né? E esse 1 aqui, ele não vai me ajudar se eu usar, então, a regra da substituição. Então, eu vou usar exatamente a regra de integração por partes, que é essa aqui, integral de UdV igual a UV menos integral de VDU. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou chamar essa parte de U e essa parte, de dV, tudo isso, tá? Tá? E aí, então, eu vou escrever isso aqui. U vai ser x e dV é e elevado a x dx, tá? O que eu vou precisar calcular, tá? Eu preciso de U, eu preciso de V, então eu identifiquei o que seria o U, o que seria o dV, tá? Eu vou precisar do U, vou precisar do V, e aqui eu vou precisar do V e do DU, né? Então, vamos lá. Então, vamos calcular essas coisas. Como que eu obtenho, então, DU? Eu tenho que U é igual a x, então DU dx é igual a
derivada de u com relação a x, 1. Então, du igual a 1 vezes dx. Vou guardar esse resultado, tá? Bom, e aqui eu tenho que dv é igual a ex dx. O que eu posso fazer? Posso integrar dos dois lados. Então, vou integrar isso aqui. Vou até escrever de novo aqui, só para integrar, para vocês perceberem. Então, assim, ó, vou integrar dos dois lados. O que eu vou obter? Integral de dv vai dar v é igual integral de e de x dx. Isso vai dar e elevado a x, porque se eu derivar e elevado a x, eu tenho e elevado a x, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, eu já sei o que é u, né? Eu já tinha identificado antes. O que é dv, tá aqui, né? O que é du e o que é v. Então, agora, eu vou substituir tudo isso nessa integral aqui. Então, deixa eu pegar aqui uma outra folha. Então, vou colocar a fórmula, né? A equação que a gente tinha era, vou colocar aqui de azul, que integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du, tá? Por enquanto, eu não tô me preocupando muito com os limites de integração, tá? Depois a gente continua o exemplo, né, se preocupando com os limites, mas por enquanto eu não vou me preocupar com os limites de integração. Bom, e o que a gente tinha era minha integral original, que eu tava querendo, era x e elevado a x dx, tá? E aí, isso aqui vai ser u vezes v. O que é o u? O u tá aqui, tá? O u é o x, tá? U é o x e o v é o e vezes x. Então, vou colocar aqui. Então, o u é o x, o v é e elevado a x, tá? Menos a integral de v du. V é o e elevado a x, né? Já tinha colocado aqui. V é e elevado a x. E du é dx. Nesse caso aqui, tá? Então, agora, a única coisa que eu tenho que fazer para terminar, né, é resolver essa integral aqui. Então, vou resolver. Então, isso aqui vai dar, vou fazer aqui embaixo, tá? Então, vou repetir aqui o x vezes ex, isso aqui, essa parte tá paradinha, eu tenho que resolver essa integral. Integral de e elevado a x, dx, é e elevado a x, certo? Porque se eu derivar e elevado a x, eu tenho e elevado a x, tá? Então, a minha resposta da minha primitiva, né, seria isso, né, mais uma constante arbitrária aqui qualquer, tá? Então, essa seria a resposta, vou colocar aqui, a resposta dessa integral que eu queria calcular, tá? Então, essa integral, ela ficaria assim, tá? Então, essa seria a minha primitiva. Eu vou aproveitar o mesmo exemplo, só para antes disso, tá? Vocês podem fazer o teste de derivarem isso aqui. Se vocês derivarem isso, derivar x vezes e
elevado a x menos e elevado a x mais constante, vocês vão obter x vezes e elevado a x. Essa é uma maneira, né, de vocês conferirem a resposta de vocês. Então, vocês chegaram numa resposta, na sua integral, deriva, se der o que está aqui dentro, você acertou, tá? Então, tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou aproveitar esse exemplo aqui, eu fiz sem os limites de integração, tá? Eu não coloquei aqui variando, né? É uma integral indefinida, não coloquei ela variando de nenhum número a nenhum outro número, mas eu vou aproveitar e colocar, já que a gente fez esse exemplo, vou colocar ela variando aqui entre dois limites de integração. Vou colocar, então, era a integral de x vezes ex, e agora, né, eu quero saber ela de 0 a 1, tá? Então, essa aqui é a pergunta, né, eu quero saber quanto vai dar isso. E aí, gente, eu não vou fazer a conta tudo de novo, né? Eu só quero mostrar para vocês, então, que aí eu vou usar o quê? A primitiva que eu obtive aqui, calculada no ponto de cima, menos a primitiva calculada no ponto de baixo. Então, assim, o que que vai ser isso, né? Isso aqui vai ser... Isso aqui vai ser... exatamente... x vezes ex menos ex, tá? Aí eu não preciso me preocupar com a constante, porque eu vou calcular ela, né, entre 0 e 1. E como é que eu calculo, então? Eu venho aqui e substituo, vou colocar tudo entre parênteses para não confundir. Então, vai ser 1 vezes e elevado a 1 menos e elevado a 1, tá? E elevado a 1 é e, né? Vou até colocar entre parênteses de novo aqui para não ter problema, menos essa coisa calculada quando x igual a 0. Então, aqui vai ser 0 vezes e elevado a 0 menos e elevado a 0, tá? Então, essa parte aqui, né, 0 vezes qualquer número é 0, né? Então, isso aqui deu 0. E elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Tá? Então, isso aqui ficou... e aqui, olha só, que coisa doida, né? Aqui deu e vezes 1, né? Menos e vezes 1. Então, e elevado a 1 menos e elevado a 1. Então, aqui, nessa parte aqui, vou pegar a verde mesmo, tá? Essa aqui cortou com essa, tá? E menos e. Então, isso aqui, no fim das contas, deu menos 1. Essa, então, é a resposta... Ah, não, é menos 1, então é mais 1, né? Menos 1. Então, 1 é a resposta dessa integral. Então, esse ponto de interrogação aqui, ele equivale a 1. Tá? Então, esse é o valor dessa função integrada entre esses dois pontos. Nesse caso, vai dar 1. Então, gente, é assim que usa a integração por partes, tá? É só mais uma técnica e não tem jeito, né? Tem que treinar e é isso aí. Até a próxima, que eu vou trazer mais exemplos para vocês. Tchau, tchau, até mais, bons estudos.